Custos industriais, substituição de ativos, exemplo 2, parte 2. Nessa parte 2 nós vamos basicamente montar o quadro para fazermos toda a análise. Como nós vamos trabalhar com 4 anos, nós começamos com o ano 0 e vamos até o 4º ano. E além disso vai ter uma outra coluna chamada liquidação, se refere-se também ao final do 4º ano, porém é colocado em separado porque é a liquidação do ativo para nós conseguirmos comparar o novo com o antigo. Então, o primeiro item é o investimento líquido. Depois do investimento líquido, nós necessitamos colocar todos aqueles itens que fazem a diferença, ou seja, mudança de receita, mudança de mão de obra, mudança de custos de venda e assim por diante. Nesse exemplo, nós só temos uma mudança, que é o custo operacional. Não temos mais nenhuma mudança. Quando a gente termina de colocar os itens que tem mudança, e no nosso caso aqui só é uma, o próximo item, obrigatoriamente, é a depreciação incremental. Então nós vamos ter que calcular a depreciação incremental, ou seja, a diferença entre as duas depreciações, a antiga com a nova, e lançá-la aqui. Nesse caso, lembre-se, nós vamos lançar a depreciação incremental com valores negativos. E lá na frente, no quadro, a gente vai lançá-la novamente, porém com valores positivos. Depois disso, nós calculamos a LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Depois da LAGIR, nós temos os juros e a LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Nesse caso, nós vamos ter juros. Os juros estão descritos naquela tabela de financiamento de 40% do valor do equipamento novo. Em seguida, nós calculamos o imposto de renda sobre a LAIR. Depois, devolvemos a depreciação incremental. Essa depreciação incremental vai ser positiva. Então, a depreciação lá em cima, que entrou negativa, aqui entra positiva. E nós vamos ter o fluxo de caixa livre. Para analisarmos a viabilidade do fluxo de caixa livre, vamos trabalhar o VPL dele. Se der positivo, é viável. Se der negativo, não é viável. Bom, agora nós vamos trabalhar o fundo dos acionistas. É algo que a gente não viu ainda. O fundo dos acionistas, ele é uma análise financeira em relação ao que os acionistas da empresa esperam. O fundo de caixa livre é uma análise econômica relacionada à empresa. No fundo de caixa livre, não interessa se o dinheiro vem dos acionistas, ou vem de bolsa, ou vem de empréstimo, e assim por diante. Agora, quando você trabalha o fundo dos acionistas, o FDA, você está pressupondo que o dinheiro vem dos acionistas. Então, os acionistas têm uma outra visão em relação ao negócio do que a própria empresa tem. Então, a primeira coisa a ser lançada é o financiamento tomado. Então, nós vamos lançar quanto foi tomado de financiamento. O segundo item que necessita ser lançado aqui são as prestações pagas pelo financiamento. Vejam bem aqui uma coisa interessante. Naquela tabela do financiamento, na tabela Price, vocês vão ter lá uma coluna de juros. Então, os juros vão ser lançados depois da LAGIR, aqui em cima. Tá? Ano 1, 2 e 3 no caso, porque o financiamento é por 3 anos. As prestações do financiamento não são os valores totais pagos. Como você está pagando o juro aqui, a prestação paga pelo financiamento, que vai ser lançada aqui, são as amortizações anuais do financiamento. Somando-se a prestação paga pelo financiamento mais os juros, a gente tem a prestação total que é paga pela empresa. Então aqui vão ser os juros e aqui embaixo as prestações, que os valores referem-se à amortização do financiamento. O último item é o benefício fiscal sobre juros. Esse benefício fiscal caracteriza-se pela compensação de um valor pago de juros em relação ao financiamento do equipamento. E esse valor ele é calculado baseado na alíquota do imposto de renda. Nós vamos verificar isso quando fizermos os cálculos. Fazendo
a soma ou subtração daquilo que se tem a partir do fluxo de caixa livre, nós teremos o fluxo dos acionistas. E vamos trabalhar com o fluxo dos acionistas também com o VPL, para sabermos se é viável para os acionistas ou não. Então, o FCL, o fluxo de caixa livre, ele faz uma análise da viabilidade econômica para a empresa. O fluxo dos acionistas faz uma análise da viabilidade financeira para os acionistas que estão aplicando naquilo.